ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, edição de número 10. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos da reforma da Previdência, que já está em vigor, e no segundo bloco, vamos falar sobre o desfecho da campanha salarial petroleira. Fique com a gente! O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou nesta terça-feira, dia 12, a emenda à Constituição da reforma da Previdência. Com isso, a maior parte das novas regras começa a valer a partir da publicação da emenda no Diário Oficial, prevista para acontecer até esta quarta-feira. E tem muita gente em dúvida se perguntando como será afetado pela reforma da Previdência. Para falar sobre isso, quem está de volta ao Petrocast é a Renata Belzunces, que é economista, técnica do DIEESE e esteve aqui com a gente no episódio 3. Olá, Renata, tudo bem? Oi, Manu, um prazer estar de volta aqui no Petrocast e agora com a notícia derradeira da promulgação da reforma da Previdência, que, como você disse, realmente ela ainda deixa muitas pessoas em dúvida. Então vamos lá, começando primeiro pelos aspectos mais gerais. Um dos pontos que foi aprovado na reforma é a desconstitucionalização das regras previdenciárias. O que quer dizer isso? A reforma da Previdência, ela tramitou através de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, porque precisou ser alterada a Constituição para estabelecer novas regras e novos parâmetros para os benefícios previdenciários. Ao fazer isso, ela alterou a Constituição. Conforme você falou, já foi promulgado pelos presidentes das casas do Congresso Nacional, o Alcolumbre e o Maia. Já foi, vamos dizer assim, a batalha até agora. Ainda tem outras que a gente vai poder continuar falando. Quando a gente fala em desconstitucionalizar, é porque ao alterar a Constituição, ela permitiu que uma série de novos parâmetros passassem a ser regidos por leis complementares. Então, ela tirou da Constituição alguns aspectos que passam a ser regidos por leis complementares e, ao não serem constitucionais, eles têm completa diferença no andamento enquanto os requisitos para aprovação. Uma PEC precisa de 2/3 das duas casas, passar em 2 votações em cada uma das 2 casas do Congresso Nacional, e um projeto de lei ele precisa só de maioria simples em cada uma das 2 casas que a gente tem hoje em funcionamento no Congresso Nacional. Então quer dizer que daqui para frente, se o governo quiser mudar qualquer coisa, vai ficar mais fácil. Algumas coisas vão ficar mais fáceis, outras continuam como constitucional. Por exemplo, a idade mínima continua sendo constitucional. O benefício de prestação continuada, por exemplo, continua sendo constitucional. Alguns aspectos que são ligados principalmente a categorias específicas ou a um assunto que muito interessa aos petroleiros, que é a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo, isso ainda está em tramitação, mas vai ser regido por leis que não são constitucionais. Bom, começando pelas regras, então, vamos pelo básico. Idade mínima e tempo de contribuição. Como fica? Idade mínima e tempo de contribuição. O que a reforma da Previdência fez foi acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto para o servidor público quanto para o trabalhador do regime privado. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. E não existe mais também, e não se aplica a regra de direitos adquiridos, do tipo, eu comecei a trabalhar, a vigência da lei era X, e quando eu me aposentar, eu vou me fazer valer dessas mesmas regras de quando eu iniciei a minha vida laboral. Não, isso não procede. Tá? Então, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Todas as pessoas que entrarem agora no mercado de trabalho vão se submeter às novas regras. Dentre as novas regras, o principal parâmetro é a idade mínima. A idade mínima ela foi sugerida no primeiro round da reforma da Previdência, que foi a PEC 287 ainda sobre Michel Temer. Ela foi sugerida 65 anos para homens e 65 anos para mulheres. Na tramitação da PEC 6, já sobre o governo Bolsonaro, na Câmara
foi também proposto o mesmo parâmetro, 65 anos para mulheres e 65 anos para homens. Na Câmara sofreu uma modificação em que as mulheres têm como tempo mínimo, como idade mínima 62 anos e os homens 65 anos. Esse é o principal parâmetro da reforma da Previdência. E tempo de contribuição? Não existe mais tempo de contribuição. Quem entra agora no mercado de trabalho vai se sujeitar a toda uma nova regra. Quem já está no mercado de trabalho poderá fazer jus a regras de transição, que a gente vai ainda conversar sobre isso, que são várias e são diferentes para o setor público e são diferentes para o setor privado. É necessário sim contribuir. É necessário sim ter um tempo de contribuição para fazer jus à integralidade do benefício, mas esse não é mais um parâmetro que faz com que você seja elegível ou não para a Previdência Social, para receber os benefícios que a gente conhece como aposentadoria. O principal parâmetro é a idade mínima. Renata, e como fica a questão do tempo mínimo de contribuição para receber 100% do benefício? Hoje, o tempo mínimo de contribuição é de 20 anos ao invés de 15 anos. Para que o trabalhador possa vir a receber o máximo possível, a forma de cálculo desse benefício foi completamente alterada. Antes você descartava os 20% das menores contribuições, você fazia o seu salário de benefício e você verificava se você tinha algum fator ali a pagar, algum pedágio a pagar ou não, e estava definido. Hoje não. Hoje, com 20 anos de contribuição, seja para homens ou para mulheres, você perfaz o valor de 60% do seu valor de benefício. Como que é calculado o seu valor de benefício? Antes, você tinha 100% de tudo que você contribuiu, descartava 20%. Não, agora você vai calcular sobre 100% de todas as suas contribuições. Então, os 20% menor entra. Vai ter um impacto negativo na hora da conta final. Na conta final, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, à exceção de quem recebe o salário mínimo, vai haver diminuição do valor de benefícios para todo mundo, inclusive para quem está hoje trabalhando, para quem já tem contribuído, vai diminuir o valor de todas as aposentadorias, para todo mundo. Isso é dessa regra do cálculo. E como a gente estava dizendo, 20 anos te dá direito a 60% dessa média de todas as suas contribuições. Só que você é o patamar mínimo 60. Para você chegar no 100, a cada ano trabalhado, você acrescenta 2% em cima desses 60. Então, se você vai se aposentar, uma mulher tem 62 anos e ela contribuiu por 21 anos. Ela vai se aposentar com 62% desse cálculo. Para ela chegar em 100, ela vai ter que perfazer 40 anos de contribuição. É muita coisa para o Brasil. Muita coisa, que tá... E nós demonstramos, não só o Diese, mas vários outros institutos, vários outros sindicatos, várias atuações, tentaram demonstrar para os parlamentares que o nosso mercado de trabalho, ele inviabiliza que uma pessoa tenha uma vida laboral perene em que ela consiga contribuir por 40 anos. E veja bem, não é trabalhar, é contribuir. Sim. Porque trabalhar os trabalhadores na informalidade, fazendo... Te dá um jeito, né? O problema é a carteira assinada ali, recolhendo. Exatamente. O problema é a formalização do trabalho ou a proteção via recolhimento individual. Então, a gente está falando de 40 anos de recolhimentos. E a gente tentou demonstrar isso, nós demonstramos, na verdade, mas houve uma insensibilidade tremenda. A gente acredita que as bases para uma previdência forte, elas não passavam exatamente por essa reforma, elas passavam por a gente, como a gente pensaria na nossa casa, como a gente pensaria na nossa vida, por a gente melhorar aquilo sobre o que a gente contribui e sobre como a gente usa futuramente, mas olhando para o fortalecimento do mercado de trabalho. E não para, muito ao contrário, com a carteira, propostas como carteira verde e amarela, trabalho intermitente, facilitação do trabalho temporário, terceirização, como tudo isso aponta, com a reforma trabalhista já aprovada e em vigência há 2 anos. Aliás, aproveitando que você citou a carteira verde e amarela, essa proposta já está valendo, né? O governo retomou a proposta como medida provisória 905, né? Para reger o regime de trabalho aí dos jovens. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
Bom, Renata, aproveitando que você está falando sobre a contribuição, como é que fica a contribuição por parte do trabalhador e por parte das empresas? Então, continua sendo de parte a parte, os trabalhadores continuam contribuindo, as empresas continuam contribuindo, mas houve mudanças nas alíquotas para a contribuição dos trabalhadores. Antes a gente partia de 8% até 11%, isso para o regime geral da Previdência Social, que é o regime do setor privado, mas também se aplica a algumas empresas estatais que usam a CLT já. No caso, a Petrobras. Sim. Entra aí. Sim. Então, ao invés de 8% para 11%, vai de 7,5%, é uma alíquota menor, ligeira, muito menor, muito pouquinho a menos do que a que a gente tinha hoje, e vai até 14%. Então, são novas faixas de contribuição. Então, os trabalhadores que têm os maiores salários, eles vão passar a contribuir com 14% ao invés de 11%. E os trabalhadores de mais baixo salário, aqueles que estão no salário mínimo, vão passar a contribuir com 7,5% ao invés de 8%. Nós chegamos a fazer esse cálculo considerando um salário mínimo e a diferença era de R$5. Então, em nome de você ter uma justiça tributária com menor salário de R$5, vem esse pacote todo maravilhoso que é trabalhar no mínimo 40 anos para você ter acesso ao máximo benefício previdenciário, e lembrando que esse acesso ao máximo benefício previdenciário futuro, devido a essa forma de cálculo que não é tão simples, que é um pouco complicada de entender, mas o cerne dela é diminuir o valor de todos os benefícios. Essa reforma, de maneira geral, ela teve essa característica. Ela teve a característica de dificultar o acesso aos benefícios e teve a característica de diminuir o valor dos benefícios. E isso em todos os pontos sobre o que a Previdência Social atua. Então, isso valeu para o benefício de prestação continuada, em que pese que ele se manteve inalterado. Isso valeu para as pensões por morte, para que a pessoa que passa a ser beneficiário do rendimento daquela pessoa que morreu, isso foi diminuído. Esse foi o tom geral da reforma, né? E lembrando que que ela sempre foi tratada como uma forma de fazer um ajuste fiscal no país, sendo que ela não é necessariamente uma medida fiscal. Tudo tem entrado como medidas de ajuste fiscal, mas a gente está falando de elementos de natureza diferentes. Vamos então agora para um ponto que interessa bastante aos petroleiros: aposentadoria especial. Tem várias regras, várias mudanças e coisas que ainda estão por vir. Conta pra gente mais ou menos aí como é que ficou. Certo. A reforma da Previdência, ela teve uma tramitação na Câmara. Quando essa tramitação na Câmara foi concluída, ela foi para o Senado, e aí a gente passa a ter o texto final e ainda algumas coisas que ficaram de fora e que estavam na proposta original continuam a ser tramitadas numa chamada PEC paralela. Esse foi um mecanismo para agilizar a promulgação daquilo que já havia de consenso entre as duas casas do Congresso Nacional e deixar tramitar em paralelo alguns itens que são considerados importantes ainda pelo governo, mas que não houve o consenso necessário ainda, para que precisaria de mais tempo para estabelecer os consensos possíveis, né? A aposentadoria especial por tempo de periculosidade, ela foi, no Senado, ela teve modificação. Para a aposentadoria especial, existem regras de transição específicas, mas ela continua tramitando na PEC paralela. Então não está definido ainda. Não está completamente definida ainda a aposentadoria especial. E como esse realmente é um tema que interessa demais a um grande percentual da categoria de petroleiros, certamente vai ter novidades, ela está em andamento e, novamente, mais informações chegarão para serem digeridas nesse universo de novos números, de novas informações a que nós estamos sendo submetidos. Certo. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. E tem um outro ponto também que, bom, aí vai interessar para todo mundo, que é a questão da regra de transição. São várias regras, várias regrinhas. Tem até a calculadora do Diese, né, onde você pode fazer a simulação de acordo aí com a sua idade, seu tempo de contribuição. Onde é que o pessoal consegue achar a calculadora, Renata? A calculadora ela é muito útil.
ela foi muito usada para esclarecer o que significariam as mudanças em termos de o tempo que cada trabalhadora precisaria contribuir a mais e com qual seria a idade de obtenção de se fazer jus ao benefício. Ela está no site do DIEESE, que é o www.diese.org.br. Ela está logo na capa do site, você pode usar ela no site ou você também pode baixar ela no aplicativo, está disponível tanto para iOS quanto para Android, só digitar a calculadora DIEESE. Ela é o mecanismo realmente mais fácil para entender como eram as regras e como passam a ser. Lembrando que não existe direito adquirido. E, ao não existir direito adquirido, a suavização foi estabelecimento das regras de transição. São basicamente, para o regime geral da Previdência Social, são basicamente 4 regras de transição. Elas são bastante específicas e elas dependem da idade e do tempo de contribuição. A ideia é de que os trabalhadores, que pelos parâmetros atuais já estariam perto de se aposentar, eles não devam se enquadrar totalmente nas novas normas, mas haverá uma transição que significa, sim, postergar o acesso ao benefício ou também trabalhar mais, contribuir mais. Né? Então, você tem o critério de pontos, o critério de idade, o critério de pedágio, fator previdenciário e o critério de pedágio 100%, que é muito parecido com o que a gente já tinha hoje, que ele diminui bastante o valor do benefício, ou você tem que cumprir alguns anos a mais. Basicamente é isso. Ela suaviza a transição daqueles que já estão próximos de obter o benefício para aqueles que vão entrar agora, né? Uma trabalhadora, tomando o meu exemplo, como eu, de 42 anos, que tem mais ou menos 17, 18 anos de contribuição, não se aplica nenhuma regra de transição. Eu vou cumprir, e pessoas como eu vão cumprir todos os novos critérios que foram promulgados hoje, a não ser que a gente consiga no futuro reverter essa reforma da Previdência. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa para falar com o presidente do sindicato, Rafael Prado, que traz um balanço sobre a campanha salarial petroleira. Depois de quase 6 meses de negociações, ou tentativas de negociação com a Petrobras, os petroleiros encerraram a campanha salarial. Teve muito assédio, chantagem, intransigência da empresa e disposição de luta da categoria, que rejeitou as tentativas da Petrobras de retirar direitos e aprovou a greve que poderia barrar este processo. Mas teve também um recuo que foi determinante para garantir a vontade da Petrobras. O indicativo de aceitação da FUP pesou e a categoria teve de engolir a proposta de acordo coletivo de trabalho com muitos retrocessos. Rafael, qual o balanço desta campanha salarial? Olá, Manu, olá, ouvintes do Petrocast. É importantíssimo que a gente faça esse balanço, faça aí para a gente entender o que significou o não acontecimento da greve nacional petroleira, que foi preparada com muito trabalho de base por todo o Brasil, e o indicativo de aceitação da FUP desmontou a greve aos 47 do segundo tempo. Além de aceitar o acordo rebaixado, esse indicativo de aceitação da FUP impediu que a categoria petroleira fizesse um enfrentamento contra o desmonte do sistema Petrobras. Esse desmonte que vem avançando com privatização de subsidiárias, entrega de terminais, dutos, enfim. Agora com esse processo de venda das 8 refinarias que segue, era importantíssimo, além de lutar contra o ACT, a gente fazer esse enfrentamento contra o processo de privatização. E a avaliação que a gente faz é que a base entendeu isso, que a base entendeu que não era só a retirada de direitos e benefícios e o rebaixamento salarial. Era também o processo que coloca em risco os nossos empregos. É importante a gente colocar aqui o exemplo dessa semana do processo de transformação organizacional, que é como vem sendo chamado pela BR Distribuidora, é um processo simplesmente de rebaixamento de salários e demissão da força de trabalho. Lá, eles não estão vendo quem participou de mais ou menos greves. Eles não estão vendo quem participa de mais ou menos assembleias. Eles não estão vendo quem está próximo ou não do sindicato.
O programa de demissão opcional, desligamento opcional, é para toda a força de trabalho da BR e tem apenas um sentido: rebaixar salários e trocar todo o efetivo da empresa. Então, aquela subsidiária que foi também levada para dentro de um processo de mediação no TST, que acabou não tendo uma greve nacional em defesa da empresa, foi privatizada e o resultado que a força de trabalho está colhendo é demissão, é o fechamento de vagas dentro da BR Distribuidora e o rebaixamento salarial para aqueles que estão ficando. Inclusive, os primeiros demitidos são gerentes executivos, ou seja, nem para os gerentes, que foram as principais ferramentas da política de privatização da BR, nem para eles está sobrando um lugarzinho ao sol dentro da empresa. Então, levando em conta isso, é fundamental que a gente faça um imenso trabalho de base daqui até a próxima campanha salarial, que os companheiros que não estavam convencidos da necessidade da greve pensem e reflitam sobre isso, que a gente vai precisar de muito mais força agora em 2020, já que em 2019 não foi possível a greve nacional. Em 2020, para a gente poder não só preparar a greve, mas também para não cair em mais uma armadilha da FUP, que desmontou pela terceira campanha seguida à greve nacional da categoria, a gente vai precisar se fortalecer e se antecipar a esses passos. Então a gente faz aí o apelo para que todos reflitam sobre o que está ocorrendo no sistema Petrobras. Não existe lugar ao sol também no sistema Petrobras. Ou a gente se fortalece na luta com todos os sindicatos, ou não vai sobrar, né? A gente vai ter que enfrentar um processo de demissão tal qual estão enfrentando os companheiros da BR Distribuidora. Bom, Rafael, você falou aí não foi uma campanha salarial fácil, né? E não foi um ano fácil para a categoria petroleira e ainda não acabou, né? Tem mais desafios pela frente. O que é que está por vir agora nessa reta final de 2019? De fato, Manu, essa campanha começou em maio, os sindicatos anteciparam a pauta e a empresa nos enrolou até esse processo de mediação e, infelizmente, não conseguimos a greve nacional que era necessária para fechar essa campanha de maneira vitoriosa. E, além de tudo, esse acordo rebaixado deixa vários flancos abertos, várias questões ainda não resolvidas. Primeiro, nós temos aí a questão do banco de horas, que vai valer, por enquanto, o mesmo regramento, ou seja, 100% e está sendo pago no mês subsequente, porém, vai ter que ser montado um GT, um grupo de trabalho, para definir a regra do banco de hora daqui para frente. Caso esse GT não seja bem sucedido no fechamento de um acordo, passa a valer aquela regra proposta pelo TST de que as primeiras 2 horas já vão para o banco e as horas a mais, metade serão pagas, metade vai para o banco. Ou seja, a gente já começa perdendo na regra de transição. Mas nós temos um trabalho muito grande dentro desse GT, já que o banco de horas foi aceito dentro dessa proposta rebaixada construída pela empresa TST e FUP. Nós agora vamos ter que lidar com esse problema. Outra questão é a PLR, que poderá ser paga de volta, né? Poderá voltar em 2021. Nós temos até 31 de dezembro para fechar um regramento que minimamente atenda aos anseios da base. Nós já estamos enfrentando a remuneração variável, RVE, e esse ano terá o PPP, que é extremamente injusto, que beneficia gerentes e diretores executivos em detrimento dos valores pagos pela força de trabalho que não possui função gratificada. Então, nós temos até 31 de dezembro para arrancar um regramento que contemple os trabalhadores sem função, para que a gente possa ter uma PLR digna em 2021. Temos também a questão da tabela de turno da industrial, que a empresa está querendo implantar em dezembro. Mas nós achamos dezembro muito ruim, mas é um debate que vamos precisar fazer. Aqui em São José nós temos já uma ação coletiva que cobrou, né, os problemas da atual tabela a partir da intransigência da empresa em negociar. Após essa ação, a empresa recuou, não mudou a tabela que a princípio teria sido alterada em agosto, e essa questão segue aberta. Vamos ter que discutir rodada de assembleia em todos os grupos de turno para a gente definir qual será a tabela de turno daqui para frente. Essa é uma questão extremamente importante para o sindicato e que a gente vai precisar de todo mundo para que a gente possa achar a melhor saída para a nova tabela da Revap e que vai abranger todas as refinarias da industrial. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um recado para toda a categoria. A nível nacional, é preciso que a gente fortaleça o campo da FNP nas próximas eleições sindicais. É preciso que a gente rompa com esse sindicalismo de conciliação da FUP, que está impedindo a categoria de fazer o devido enfrentamento contra a privatização. Então,
A FNP precisa sim gerar para todas as eleições, precisa botar um peso muito importante na disputa dessas bases para que a gente seja a maioria e que a empresa não consiga mais fechar esse acordo pelo alto que impeça a categoria de entrar em luta em defesa de seus empregos, salários e direitos. E o programa de hoje fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!